A mulher dança lindamente no coração do mundo, abrindo a vida em flores de amor. Sim, senhoras e senhores, fui eu quem criou o mundo. Mas as preliminares desta criação não são bem assim como contaram para ela. Esta história de que só criei o mundo porque Oxalá falhou, sinceramente, não condiz comigo, sem nenhuma arrogância, mas é preciso que se saiba quem eu sou. A cabaça, o preto e o funfum. A criação, o útero, o feminino, a invenção. O Dudua é a escuridão misteriosa do corpo, o poder da fêmea e seus instintos, a força da sensibilidade e a inteligência da emoção. Gera e gesta. Acolhe a semente da fecundação. E aí, minha linda, como é que você tá? E aí? Tá bem. E tu? Tá bem? Ó, começou a chover agora, bem na hora, É bom pra lavar. né? Pra lavar. É isso. Eu vim essa semana inteira te chamando de Andréia, mas você prefere ser chamada de Andréia ou de Fábia? De Fábia, ao costume De já. Fábia? É. Então vamos de Fábia, então. Agradecer muito a Fábia por ter aceito esse convite, de estar compartilhando com a gente hoje algumas reflexões. Essa série de conversas que a gente vem fazendo desde o final de abril sobre dramaturgia e mulheres, não podia deixar de trazer também a debate o teatro negro, algumas questões em torno do teatro negro. E então a gente vai começar a levantar algumas questões hoje e vai continuar semana que vem, ainda já vou dar o spoiler, que a gente vai estar com Ruth Marinho, que foi do Bando do Teatro Olodum, aqui com a gente. Ela é atriz Minha também, colega como, na como faculdade. Fábia. Oi? Foi minha colega na faculdade. Ah, foi do mesmo Foi. período, né? Massa. Mesmo curso, isso. Ela é atriz e é dramaturga também, e aí semana que vem a gente vai dar sequência a essa conversa de hoje com ela. Então, agradecer muito a Andréia por abrir os trabalhos hoje aqui com a gente. Então, a gente vai levantar algumas questões a partir de alguns espetáculos que em que a Andréia atuou, Andréia o quê? Fábia atuou nos últimos anos. Nem todos eles, já adiantar essa informação, nem todos foram escritos ou dirigidos por mulheres, mas, como ela vai explicar melhor depois, a participação das artistas mulheres nesses espetáculos foi determinante para alguns rumos que as encenações tomaram, né? E aí, em todo caso, eu não podia deixar de destacar pelo menos uma dramaturga negra que tem sido muito fundamental assim, na cena baiana e soteropolitana, que é Oni Sagé, né, ou para quem quiser procurar o currículo acadêmico dela, enfim, procura por Fernanda Júlia Barbosa. O texto que vocês ouviram na abertura aqui, que chama O Dudua, o poder feminino da criação, é de autoria dela, né? Vocês ouviram na voz de Fábia, que participou da leitura dramatizada desse texto há uns anos atrás. Então, é um nome que eu queria já abrir a nossa conversa hoje levantando, lembrando, né? E principalmente para quem não é daqui da cidade, para quem está acompanhando de fora, de outros estados, fiquem atentos, né? Procurem saber quem é que alguém está mexendo com a cena aqui da cidade. E ela tem sido mais fundamental ainda, eu diria, nesse contexto de ascensão que o teatro negro vem se colocando, pelo menos desde 2016, né, muito em função de uma luta dos alunos da escola de teatro, dos alunos e as alunas, de terem mais espetáculos e mais processos de criação negro-referenciados. Então, a partir dessa briga mesmo que tem sido feita no interior da escola, e aí eu destaco a escola como um lugar que tá, cuja produção está ali para e passo com os espetáculos que estão no circuito comercial da cidade, então não tem essa relação tanto de amadorismo, porque está dentro de uma instituição de ensino ainda, do que está sendo apresentado no circuito comercial, o que está sendo produzido dentro da escola está junto, assim, né, para e passo mesmo. Então, desde 2016, pelo menos, que a gente vem vendo essa ascensão da cena negra em Salvador, que tardou, mas não vai falhar, não tem falhado. E aí, já para passar a fala para André, para Fábia, ó,
como alguém que vem participando ativamente de uma série de ações da cidade, né? Eu queria que você situasse melhor, Fábia, principalmente para quem está, como eu falei, assistindo de outros estados, esse contexto que se encontra o Teatro Negro hoje em Salvador, né? Pensando em eventos aglutinadores, tanto de discussão quanto de produção da cena, como é o caso do Fórum Negro de Artes Cênicas, o Ubuntu, o Festival de Negras Artes, o Festival Dramaturgia de Melanina Acentuada e outras ações. Se você puder situar a gente um pouquinho. Tá. Primeiro agradecer pelo convite. É sempre importante, né? A gente tá falando de si. E eu acho que ressaltar que essa discussão acerca do teatro negro não é uma coisa recente, né? Não é uma discussão que surgiu ontem. Uhum. Tanto não é que a gente tem um grupo que é o grupo pioneiro em relação ao fazer teatral negro referenciado na nossa cidade, que é o Bando de Teatro Olodum, que está comemorando 30 anos. Então, não é uma coisa que surgiu agora. O que acontece é que a gente, de maneira muito leviana, o Ocidente pauta o conhecimento a partir daquilo que é fomentado na academia. Então, no momento em que a academia, e aí leia-se a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, pautada por uma série de manifestações que apontavam o fazer teatral dentro daquela escola como ações racistas, quando a academia decide se revisitar enquanto autocrítica mesmo, e aí gere um Fórum Negro das Artes Cênicas para colocar em pauta coisas que já vinham sido buscadas há muitos anos, mas quando ela decide se revisitar e coloca esse fórum com ações que vão além do próprio evento, então aí o teatro negro ganha uma repercussão que é uma repercussão diferente. Por quê? Porque surgiu, né, foi uma coisa que foi legitimada lá dentro. Tem o Fórum Negro, né? O Fórum Negro das Artes Cênicas, que foi feito a partir do ano de 2016. Uhum. E aí isso gerou uma ação continuada. Criou-se uma disciplina de teatro negro, teatro afro-diaspórico lá dentro, para justamente aglutinar essas presenças de intelectuais de negros e negras que já pensavam fazer teatral a partir desses corpos não hegemônicos, né? Já pensavam nessa dramaturgia que surge para além da dramaturgia branca, por assim dizer. E, além dessa disciplina, vão reverberando outras coisas, né? A companhia de teatro da UFBA, que tem mais de 50 anos e que nunca sequer tinha flertado com a possibilidade de colocar um elenco majoritariamente preto em cena. E aí, quando eu falo majoritariamente preto em cena, é com toda a potencialidade que esse corpo preto entra em cena quando o teatro negro está posto. É diferente. Não tem para onde correr, é diferente. Existem potencialidades que são perdidas em outros processos. E o teatro negro aposta nisso. Então, a companhia de teatro coloca primeiro Gusmão, né, o Anjo Negro e sua legião, e posteriormente coloca Pele Negra, Máscaras Brancas, que vem reverberando até agora. Então, a gente está em um contexto de isolamento social e finalizou na semana passada um grupo de estudos em teatro negro, né, que com uma carga maravilhosa, extensa, semanal, que aglutinou pessoas do Brasil inteiro para ouvirem e para tomarem par de intelectuais que já pensam isso há algum tempo. Então é isso, a gente está, eu acho que para além, como essa discussão ela reverberou a partir da academia, a gente está conseguindo manter essa discussão para além do Novembro Negro, né, que é quando as ações voltadas para esses corpos, elas fervilham na cidade. Então, a gente está conseguindo naturalizar, porque nada mais justo que a gente vive numa cidade que tem a maioria da presença negra, em que esses corpos eles sejam vistos de uma outra maneira e sejam aproveitados em cena de uma outra maneira, né? Teatro é uma maneira também da gente
se mostrar enquanto ser crítico do mundo e tal. Então, a gente está conseguindo naturalizar a partir dessas ações que reverberam, como você bem colocou, a partir do ano de 2016, depois do fórum. Sim. Ó, tem uma pessoa aqui já dizendo que é de Macapá, que participou do curso de Estudos em Teatro Negro. E aí já vou Maravilha. aproveitar, gente, para colocar aqui o arroba, alguns arrobas, na verdade, que eu queria compartilhar. Um deles é o arroba em Estudos em Teatro Negro, que é esse grupo que Fábio falou, né, que reúne alguns professores e pensadores no Teatro Negro. E criaram um curso online, mas as aulas todas, os encontros estão todos disponíveis, salvo Estão engano, né, no canal do disponíveis. YouTube deles. Então, Isso. quem quiser acessar depois, está tudo lá. E esse projeto que chama Melanina Acentuada, que tem dois arrobas, é o Melanina Digital e o Melanina Acentuada, que é coordenado por Aldre Anunciação, que é Audrey. um dramaturgo e diretor daqui de Salvador, pesquisador também, em que ele cataloga mesmo, assim, ele faz um levantamento voltado justamente para a produção dramatúrgica desses autores e autoras negras do Brasil todo. Sim. Né? Então é uma plataforma muito bacana, tem um festival que é o carro-chefe, né, vamos dizer assim, do projeto, Isso. e tem essa plataforma online em que a gente tem algumas informações lá que vale a pena acessar. Então sigam esses arrobas aí. Fábio, a gente já falou nas últimas lives aqui que a dramaturgia escrita por mulheres, né, não é uma dramaturgia feminina, porque não existe uma forma, uma temática que seja restrita a ela. Então, as mulheres falam, podem e falam o que quiserem. Então, analogamente, eu poderia dizer que, que não existe uma dramaturgia, uma restrição em termos de forma e conteúdo para autores e autoras negras, que também podem Sim. falar do que quiserem, podem e devem, né? Uhum. Mas nos espetáculos que você participou nos últimos anos, eu quero destacar três que foram o Gusmão, o Anjo Negro e Sua Legião, a Reza e a Antônia, tem um ponto em comum, pelo menos, que é a questão da violência, que está colocada, que está posta de diferentes formas, por diferentes motivos, em cada um dos espetáculos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que essa violência se manifesta ou é representada em cada um desses trabalhos. Tá. Então, eu acredito que não exista de verdade uma forma pronta para nem para gerir essa dramaturgia negra e nem para gerir esse teatro negro, porque na verdade a gente fala de teatros negros e dramaturgias negras, né, para dar conta de toda essa pluriversalidade mesmo, que somos nós. Uhum. A gente pode se escrever sobre amor? Pode-se, somos sujeitos emocionais, afetivos. Pode-se escrever sobre felicidade, sobre alegria, sobre a complexidade da vida, enfim. Pode-se atuar também a partir dessas coisas? Pode-se. O que acontece é que quando você vive em um país que é fundado com uma base racista, todas essas experiências, que são experiências leves e que fazem parte de todo e qualquer ser humano, elas são afetadas diretamente por conta da violência racial. Então, talvez por isso ainda seja necessário se falar a respeito, de maneira didática, talvez, utilizar a raiva e utilizar essa coisa da violência tão à mostra de maneira didática para que as pessoas percebam o que é que acontece. Para que as pessoas entendam que não é comum que a cada 23 minutos um corpo preto tombe na esquina, que não é comum que crianças de 14 anos sejam arrastadas das suas casas e mortas, que não é comum que nós ainda sejamos, nós enquanto mulheres negras, sejamos o maior número das violentadas obstetricamente, que não é comum que por mais que a gente procure se aperfeiçoar profissionalmente e academicamente, nós ainda sejamos os que ganham menos. Então, enquanto essas coisas ainda existem, talvez essa dramaturgia e talvez esses corpos falando a respeito disso, porque se não formos nós a falar a respeito disso, ninguém falará.
Então, talvez por conta disso, ainda exista essa dramaturgia e esses corpos falando não acho a palavra agora, mas a verdade é que se a gente não for para a cena e não mostrar isso, talvez as pessoas não se deem conta do que está acontecendo, né, e naturalizem. Eu gostaria de fisicalizar o leve, sim, né? Eu gostaria de levar para a cena o leve, sim. Eu acho que porque eu sou muito inquieta e eu tenho isso e é característica de mim, então esses últimos 3 espetáculos me chegaram, né? Gusmão, que fala do primeiro ator negro da Universidade Federal da Bahia e que, mesmo tendo a sua genialidade cênica reconhecida no decorrer da vida, teve um processo de um caso, na verdade, supostamente, de envolvimento com droga e morreu no dia 20 de novembro, ironicamente, 20 de novembro, ele morreu abandonado e pobre enfim, é uma realidade de Gusmão, mas é uma realidade de muitos outros de nós, né? A Reza, que é um espetáculo que fala do aborto em si. A gente não pode negar que a maioria das mulheres que morrem por conta do ato são mulheres negras. A gente não pode negar que o maior número das mulheres que são violentadas dentro dos hospitais, nos seus partos, são mulheres negras. E aí é um espetáculo cênico performático que tem essa ação, que é uma mulher que entra em cena para abortar. Então, são os conflitos emocionais de ter tomado aquela decisão e de arcar com aquela decisão. E Antônia, que é o meu xodó, que é uma releitura de Antígona. O espetáculo é dirigido por Sanara Rocha. Maravilhosa. Surgiu porque nós estávamos muito inquietadas, na verdade, com a chacina do Cabula, que aconteceu em fevereiro de 2015. E aí, Sanara Rocha pediu a Daniel que fizesse um texto para ser apresentado nas periferias, né? É um texto de teatro de rua. A gente fez a primeira temporada em 7 bairros de Salvador, 7 bairros periféricos de Salvador, e a gente finalizou no Cabula, justamente no bairro onde tinha acontecido a ação. Antônia, ela é uma mulher que, assim como Antígona, ela vai contra os ditames do Estado em busca do corpo do seu irmão que desaparece em uma batida policial, né? Para a gente era importante falar a respeito do que acontece, do que tinha acontecido e do que continua acontecendo 4 anos depois, né? E aí, nada mais justo como a gente trabalha com teatro, fazer isso através da cena. O espetáculo reverberou posteriormente uma performance, que é uma performance que eu tenho, chamada Uma Oração para a Mãe Preta, que é uma performance que também voltada para a questão do genocídio da juventude negra, e é o meu projeto de pesquisa do mestrado, que eu já deveria ter terminado há 200 mil anos atrás, mas que eu não terminei ainda, vou terminar em algum momento. Que é justamente, eu faço esse comparativo entre a ficção e o real. Eu analiso o espetáculo, analiso os elementos que foram usados no espetáculo e eu convoco 2 mulheres que têm na sua história de vida um processo muito parecido com o de Antônia, que é a Antígona, né? Que foi de ter perdido seus filhos pelas mãos do Estado. Então, eu faço esse paralelo entre essa ficção que é voltada, que é, na verdade, uma ficção, mas que trata da realidade, que está muito ali. Muito páreo um da outra, né? E aí é isso, eu acho que vai chegar um momento que talvez seja tranquilo para a gente fisicalizar o leve, ou falar do leve, ou
ou escrever somente sobre coisas leves, mas enquanto essas coisas elas não forem tidas como absurdas e todas as outras pessoas forem convocadas a lutar contra todas essas opressões que eu já falei anteriormente, talvez seja preciso usar da dramaturgia que traz a raiva e que traz a violência enquanto estratégia didática. Entendi. Nesse sentido, Fábio, eu tenho acreditado muito na potência da construção de outras narrativas, né, que desviem dessas narrativas hegemônicas. E aí uma dessas narrativas hegemônicas seria a da violência contra os corpos negros, né? É hegemônica porque é a realidade ainda. Então, reprisar essa violência ainda é necessário, como você colocou, mas eu tenho acreditado muito nessa possibilidade da gente criar outros mundos, né, através da linguagem, né, como um pontapé, talvez, ou um lugar possível de se criar hoje um outro mundo, uma outra forma de existência, de se viver. E aí, um artigo que você escreveu, como parte da sua pesquisa de mestrado, que você comenta, Antônia, você cita uma fala de Albert Camus, que fala sobre a prática de um posicionamento ativo em detrimento ao simples posicionamento ressentido. E aí eu queria te perguntar, em termos estéticos, então, das opções feitas pela dramaturgia e pela encenação, o que é que implica cada um desses posicionamentos? Em que elementos dos espetáculos, ou especificamente de Antônia, vocês identifica o posicionamento ativo, por exemplo? Certo. Eu acho que o elemento principal aí a ser destacado é o protagonismo, né? É o protagonismo da cena. Nós tínhamos uma equipe, em se tratando de Antônia, né? Nós tínhamos uma equipe majoritariamente negra periférica. Majoritariamente negra, periférica e com parentes homens que já haviam sido abordados de maneira violenta pelos policiais. Então, essas coisas acabam reverberando para você, enquanto atuante da cena, de uma outra maneira. Não tem para onde correr disso. Então, inicialmente, o protagonismo, o respeito e a exploração de maneira positiva desses corpos, né? Porque é o que eu falei anteriormente. É muito diferente, por mais que a gente faça, por mais que existam papéis que entrem no viés da subalternização, é diferente. O olhar é diferente. É uma coisa humanizada. Você está falando de si. Porque, no fundo, a gente acaba tendo um entrecruzamento de muitas experiências, né? Eu estou falando enquanto população negra, né? A gente tem esse entrecruzamento das experiências mesmo. Então, inicialmente o protagonismo, depois o respeito e a exploração desses corpos de maneira positiva, a possibilidade de você trabalhar na própria construção do espetáculo, partindo de elementos que fazem parte da sua cultura, que não são distantes da sua cultura. Que mais? A possibilidade de você trazer para a própria visualidade da cena elementos que são diaspóricos mesmo, que são afrodiaspóricos, né? Porque quando você consegue reunir uma equipe que está ali vibrando na mesma sintonia do que é o negro na cena, você não vai colocar aquele negro sendo ridicularizado, por exemplo, né? Sendo você negro também. Enfim, é um outro start, é um lugar de respeito e um lugar de protagonismo e de construção de uma narrativa que é, na verdade, uma narrativa que fala do outro, mas ao mesmo tempo fala de si. Porque aí a gente vai para aquele lugar das experiências que se cruzam. É isso. Fábio, na dança, a gente está chamando essa conversa hoje de dramaturgia dos corpos negros, né? Sim.
E aí na dança, especialmente, mas também no chamado teatro físico, se fala muito em dramaturgia do corpo, né, como essa fisicalidade ou como uma composição de ações, de movimento, que independe do material literário, textual. Eu sou aluna também da licenciatura em teatro, devia estar me formando esse ano com a minha turma, né, mas aí o Corão ainda Legal. não vai deixar. E a minha turma é majoritariamente negra, assim, talvez 99% da turma seja negra. Sim. E aí, nesse contexto, eu percebo uma demanda muito forte pela incorporação de outro repertório, oriundo de outro campo epistêmico, afrocentrado, claro, nos trabalhos de preparação corporal e de elenco, por exemplo. Aham. Né? Então, sair daquela tradição que vem lá de Stanislavski, que passa por Grotowski, por Barba, e achar, de repente, nas danças populares de matriz africana, na capoeira, enfim, em outros elementos, em outras vivências, essa possibilidade de preparar um corpo para a cena, né, e de construir a dramaturgia desse corpo, portanto, a partir desse outro repertório. Então, eu queria saber, nesse sentido, nesses espetáculos dos quais você participou, como é que foi essa preparação? Então, que base mitológica, de repente, né, para a construção da dramaturgia textual, pensando agora? Ou que tipo de jogos, que tipo de prática foi utilizado durante a preparação dos elencos que formaram esses três espetáculos que a gente está focando aqui hoje? Certo. Vamos focar, então, no Gusmão, na Reza e Antônia, é isso? Isso, isso. Tá. Mas se quiser trazer Eu vou algum outro começar. que você acha que tem mais a ver, Certo. pode trazer. Eu vou começar com, com Gusmão, né? Porque, como era a primeira iniciativa da companhia de teatro, a gente teve um trabalho mais extenso. Então, obviamente, a gente teve uma preparação maior. O diretor, que foi Tom Conceição, é um doutor em artes cênicas e o processo de pesquisa dele é a cultura popular. Então, a gente passou por vários movimentos, né, da dança popular. A gente teve aula de frevo, a gente teve dança afro, a gente teve cavalo marinho, teve, enfim, forró, tudo que você possa imaginar. A gente tinha aula e ele tem um arcabouço corporal muito grande, né? Então, a preparação foi uma preparação centrada na maioria das danças populares pelas quais a pesquisa dele perpassa. E no final a gente teve a presença de Marisa Santana para poder fazer a coreografia que seria levada para a cena, né? Lógico que aqueles corpos, eles já vinham sendo moldados, né? E por isso que eu falo que é importante essa potencialidade. Quando você fala de teatro negro, é porque o corpo é posto em cena com uma exploração de potencialidade muito positiva. É diferente. É diferente de verdade. Você consegue ativar campos dentro desse corpo que são de experiências ancestrais, por exemplo, e que talvez a gente não acesse diariamente, mas que está ali. Então, em Gusmão foi esse processo. Em Antônia, a gente teve uma preparação que foi uma preparação muito mais voltada para o texto. Lógico que a gente teve a coisa da construção corporal, que veio posterior, mas inicialmente nós lemos muito a respeito do feminismo negro, a gente leu muito a respeito sobre a questão racial, porque as coisas estavam acontecendo e porque talvez fosse importante para a gente ter aquele grupo ali focado como um grupo de estudo para entender o que era levar para a cena aquilo que a gente estava levando e principalmente levar para a comunidade algo que é tão corriqueiro para ela. E aí, posteriormente, a gente teve preparação corporal, sim, foi preparação feita por Sanara, e aí alguns membros do próprio coletivo iam trocando. Então, tinha uma pessoa que era capoeirista, então vamos lá fazer o exercício de capoeira. Tinha um outro que tinha uma coisa da ativação pela respiração, então vamos aproveitar lá também. E no final, a gente
teve o desenho da cena feito por Edese Gomes, que também é uma mulher negra, dançarina, e, sabe? Então, o olhar dessa mulher negra que vem com toda essa experiência para um coletivo onde tem um grupo majoritariamente negro também é diferente, né? Também tem um respeito, também tem uma coisa de saber exatamente por onde é que eu puxo para que dê um caldo, enfim. E a reza, que é bacana falar da reza, que a reza é um solo, Eu né? ia Quando eu perguntar isso. peguei, é um solo, e é um solo que já existia. Ele já foi feito anteriormente por uma outra atriz, que é a Marina, e quando eu cheguei, estava pronto. E aí eu me recusei a assistir o vídeo, eu não queria assistir o vídeo. A gente reconstruiu o espetáculo. Então, essa reconstrução do espetáculo veio através de exercícios para ativar o ventre, né? A Juliana Ruiz, que é a diretora, ela fazia muita sessão de dança do ventre e um processo de uma fisicalidade mais ostensiva para ativar essa área do ventre por conta da temática do espetáculo, né? E porque era a partir dela em que vinham a maioria das ações da persona. É isso. Beleza. Tem algumas perguntas aqui. Espera que Lombardi está aqui me ajudando. Tá. Emerson 654 está perguntando, você citou questões do teatro negro no curso de teatro da UFBA e o que tem sido feito na abordagem da temática. Mas eu senti que é algo mais atual, é isso mesmo? Ele pergunta, e aí continua depois. Querendo saber, por exemplo, se não havia o estudo do teatro negro na disciplina de teatro brasileiro, né? Não se estuda aí o teatro baiano, por exemplo? Então, Emerson, é o que eu falei lá no comecinho, assim, essa discussão acerca do teatro negro e a existência dele, lógico, a gente já sabe que não é uma coisa recente. Ganhou essa visibilidade porque a universidade começou a sofrer uma série de retaliações voltadas para o seu fazer teatral. E aí ela decidiu se revisitar e dizer, olha, vamos lá ver o que está acontecendo, né? A maioria dos meus estudantes de licenciatura, por exemplo, são negros. E se está vindo uma reivindicação, eu vou verificar qual é. E aí foi a partir daí que criou-se o Fórum Negro das Artes Cênicas, que vem reverberando, inclusive, nesse curso em que você participou. Mas não existia. O teatro brasileiro, a gente passava, eu tive teatro brasileiro com minha mestra, que eu amo de paixão, que é Ângela, e a gente passava muito assim, tipo, era quase nada falar a respeito. E não, Se a gente falava no também não. TPN não, desculpa, Hã? no TEM, se falava no Teatro Experimental do Sim, Negro, pelo menos, falava. sim, sim. E eu nem sei se tem mais teatro brasileiro, nem sei se tem mais essa disciplina. Eu falei aqui para a Mas, Emerson que existem duas disciplinas hoje na escola de história, que é a história universal, né, que é da antiguidade ao romantismo, e a história do Brasil, do Teatro do Brasil e Bahia, que é Raimundo que dá as duas. Raimundo e às vezes Paulo Henrique também. olha, eu não tive essa, tá vendo? É. Que é acho que é o currículo de 2014 esse ainda, que esse ano já mudou de novo, né? Então, quem entrou até Bahia eu não 2018 ainda tive, pegou não. ele, e agora tem um novo que eu não sei como é que tá, exatamente. Não tive, não. Mas, Essa eu não enfim. tive, não. Mas você quer complementar ainda, dentro do Não, que acho que foi a a sua gente finalizou, experiência, né? né? Eu acho que a gente finalizou. Eu acho que é isso. Realmente as discussões elas ganharam visibilidade a partir de 2016, porque a escola decidiu se revisitar enquanto autocrítica. E aí, por conta do Fórum Negro, essas ações elas vêm sendo reverberadas desde então. Uhum.
Outra pergunta aqui de Laure Uerba. Quais foram os retornos que você já teve do público, Fábio, que te marcaram dentro desse processo de dramaturgia? É. Normalmente, existe uma identificação direta, né? Porque é isso. Existem histórias, as nossas experiências enquanto seres afrodiaspóricos são experiências que elas acabam sendo interligadas para o bem e, na maioria das vezes, para o mal também, né? Teve um retorno que eu tive em Petrolina que me chocou muito, assim, muito. A gente estava apresentando Antônia em um festival e Antônia é um espetáculo que foi desenhado, pedido por Sanara, que a dramaturgia dele fosse uma dramaturgia que contemplasse a rua, porque a intenção era ir para a rua com ele. E aí é um espetáculo de rua, e a gente estava no meio da rua, assim, e aí uma senhora me parou, assim, parou na minha frente, assim, chorando muito, e ela falava assim, eu sei exatamente o que, é que você está sentindo, porque eu também perdi meu irmão, assim, a polícia matou meu irmão. E aí eu tinha uma cena seguinte, e eu fiquei parada olhando para ela, e a minha vontade era ir lá e abraçar e dizer, né, e tentar confortar de alguma forma, e ela ficou do meu lado o resto do espetáculo todo. Então, normalmente, são retornos de identificação, não só com Antônia, né? Eu estou centrando em Antônia porque a gente está aí vindo de uma série de discussões que pautam a partir do genocídio, mas da Reza, que é um espetáculo que fala do aborto, e que é um espetáculo muito intimista, sou eu na cena, num ambiente fechado, escuro, e as pessoas também se sentem muito identificadas, né? Eu já tive mulheres de não conseguir falar ao final do espetáculo, chorarem muito, muito, e ao mesmo tempo eu já tive outras mulheres que nunca conseguiram falar a respeito da experiência de ter abortado e sentem um acolhimento ali e elas falam a respeito. Então, Gusmão é um espetáculo que eu já falei, embora fale do ator Gusmão, as nossas experiências elas são interligadas. Então, tinha muita coisa que era da gente. É uma construção dramatúrgica que parte de tom, mas tem texto meu no meio, tem texto de outros atores. E não tem como a gente fugir de uma experiência que é uma experiência de vida, né? Eu acho que teatro é isso. Eu acho que, em alguma proporção, teatro é ali aquele limite entre a ficção e a realidade. Então, a gente teve também muito retorno positivo de identificação mesmo, por conta do discurso. Fábio, teve uma outra pergunta, mas que eu não entendi o contexto. Acho que até a sua aluna, Patrícia Andréia, que É uma perguntou colega. sobre a dança de salão. Eu pedi para ela Deve ter desenvolver sido depois, eu não por sei se ela está aqui conta ainda. que a gente estava falando, Ah, você falou das outras danças, do treinamento do sim. ator e tal. E ela deve ter colocado dança de salão. Não, dança de salão, Paty, não entrou. Porque, não sei por que não entrou. Eu acho que porque Tom estava dentro do arcabouço daquilo que ele entendia, né? E a dança de salão provavelmente não era uma dessas Mas entrou modalidades. forró, né? Que você falou? Sim, é verdade. É. É Que a verdade, gente, entrou eu, pelo forró. menos, sempre associo dança de salão com tango, né? Com as coisas mais assim. Sim, é verdade. Mas forró tá na conta. Fábia, não tem mais perguntas por hora? Você quer pegar o trechinho de Antônia para ler para a gente? Ah, certo. Deixa eu ver aqui. É... Vou ler pertinho para. Eu fico imaginando se Hammurabi ainda reinasse. Sim. Se olho por olho e dente por dente ainda valesse. Em qual momento da história acabaríamos com tudo? Porque parece pouca a resposta dada à violência de tantos séculos conosco.
Parece que não se entende como a criminalidade, a violência urbana, a desunião humana é fruto meramente do descaso com os ideais da igualdade. Está escrito em Êxodo. Por mais que tentemos engolir a seco, acreditar na paz, o exemplo da barbárie sobe à nossa cabeça a todo momento. Foi com a barbárie que impérios foram destruídos e outros foram colocados em seu lugar. Você já pensou se Deus quiser colocar um império sobre o seu? Eu garanto que não vai restar pó de ninguém. E se o meu povo achar que a solução para essa roubalheira toda não poder matar, e se eu pensasse que matar todos os seus filhos, seus irmãos, seria bom para viver sem incômodos, você já pensou como é que seria? Eu fico imaginando se Hammurabi cortasse os seus punhos e matasse a sua prole. Eu fico imaginando se eu matasse você. Mas ainda bem que isso aqui é teatro, né? E nele tudo pode acontecer. Então levanta. Levanta daí que a gente não é igual a você, governador. Vamos voltar à cena. Esse texto é o último quadro de Antônia e é, na verdade, uma brincadeira de metateatro, né? É um texto de Esmera, que foi o personagem que eu fiz, que é irmã de Antônia, que vem numa trajetória inicial, que é uma mulher temente a Deus e que acha que Antônia é uma mulher desvairada, mas no decorrer do texto ela resolve empunhar as armas da irmã também, né, contra a injustiça. E nesse caso, a injustiça, a gente está falando desse corpo desse irmão, que era um irmão que não tinha absolutamente nenhum crime nas costas e que foi morto numa batida policial. Então, é um texto que ela dá para o governador em posse de uma arma para ele está caído no chão, mas aí ela diz que tudo bem, aqui é teatro, então você pode levantar, levanta, que nós não somos iguais a você. Uhum. É isso. Meu bem, muito obrigada, tá? Entre off e online, a gente tem tempinho ainda, então se alguém quiser colocar uma última questão, mas enquanto isso eu quero agradecer a Tayana Lemos, que foi quem colocou a gente em contato, né? A gente se conheceu, você que lembrou, numa disciplina de dramaturgia, justamente, lá da Verdade, POI, isso. lá atrás, e nos encontramos agora, que bom. Tá? Agradecer também muito, muito, muito. Como eu falei lá no começo, é importante que esses espaços eles sejam fortalecidos e que a gente consiga falar da gente, que a gente consiga trocar, partilhar. É importante. Sim. Essa conversa eu vou deixar 24 horas no IGTV, tá? Da Três de Copas, e aí depois, assim que possível, tem uma última questão que eu vou colocar. Mas aí só para avisar já que assim que possível eu subo para o YouTube com os comentários que foram feitos, aí eu vou juntar a primeira parte com a segunda e compartilho com vocês. Certo. Tá bom? Só a Emerson está perguntando aqui, os seus trabalhos têm um viés político-social forte. Conta um pouco sobre como resistir no teatro baiano negro. Para encerrar. Então, Pergunta simples, pequena. não tem, é super simples. Uma hora dessa, então. Não tem uma forma, não. Eu decidi fazer teatro, eu decidi viver de teatro, experimentando as várias vertentes, que é estar em cena, produzir, enfim, né? Pesquisar. Eu decidi fazer teatro. Eu sou uma mulher negra, com todas os medidores sociais que falaram, eu sou uma mulher negra atrás.
Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu sou uma mulher negra que decidiu fazer teatro. Ser mulher negra é resistir todos os dias. Logo, fazer teatro está ali, no mesmo lugar, no mesmo parâmetro. Respondido, então. Agradecer mais uma vez e espero que a gente se encontre ao vivo depois, gente. Não aguento mais essa quarentena. Alguém nos salve. Ó, bem na hora que caiu a conexão dela de novo. Ou tá instável? Que voltou? Voltou. Tá instável, mas Eu tô dizendo te que foi escuto. bom, foi bom, a live foi ótima, porque eu me maquiei. Eu só faço para isso também. Eu invento essas Tirei a lives para camisola, colocar bonito em casa, assim. não é? Então, batom, que agora a gente não pode mais por conta da máscara. Pois é. Mas é o Beijo, que tem meu para povo, hoje. obrigada, tá? Obrigada, Fábia. Até a próxima. E Ruth, até semana que vem. Tchau, tchau.